Olá, tudo bem? Eu sou Carla Cavenage, sou psicóloga e hoje a gente vai conversar um pouco sobre autorresponsabilização e a forma como a gente lida com ela, podendo nos deixar muitas vezes ansiosos, sobrecarregados e tendo dificuldades para lidar com as situações. Antes da gente dar sequência, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal, a ativarem as notificações para que vocês saibam quando novos vídeos forem postados e a curtirem este vídeo. Vamos lá então? Então, conversando um pouco sobre assumir as responsabilidades de nossa vida, existem diversas situações que, quando a gente pensa sobre o papel que nos cabe a respeito delas, a gente pode se sentir mais ansioso dependendo daquilo que a gente viveu na nossa história de vida, daquilo que a gente foi aprendendo com as experiências, né? E muitas vezes a gente pode se sentir sobrecarregado e se sentir muito pressionado, né, diante dessas situações. Cada vez que a gente vai lidar com alguma situação e fazer essa análise, é importante que a gente se pergunte: diante dessa situação, nesse contexto que eu estou vivendo, qual é o papel que eu exerço? Né? Então, de qual papel eu estou falando e qual é a responsabilidade que me cabe na situação que está me gerando aí essa pressão? Então, esse é um primeiro ponto para avaliar, que é a questão do papel específico que gera essa sensação. Um outro ponto é: quais são as habilidades que eu tenho para lidar com as situações que estão me gerando ali essa sensação de uma grande responsabilidade? Eu tenho ainda questões que eu preciso desenvolver melhor? Então, esse é um outro aspecto a ser considerado. E por último, qual é a autonomia que eu tenho diante dessa situação que eu estou assumindo totalmente a responsabilidade? Eu posso, de fato, e devo assumir as decisões e todas as questões envolvidas sozinho, ou eu preciso e devo compartilhar com outras pessoas, porque essa responsabilidade ela é compartilhada, ela influencia e afeta outras pessoas também. Então, são 3 aspectos que nos ajudam a começar a diferenciar essa questão da responsabilidade, né, e avaliar como a gente vem lidando com ela. Olhar para isso da nossa autorresponsabilização e o nível que a gente vem assumindo, né, diante das situações, não quer dizer que a gente vai se tornar uma pessoa descomprometida. Tudo precisa de equilíbrio, né? Então essa análise também envolve a parte que de fato me cabe, aí eu vou me preparar, vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para me responsabilizar, mas ao mesmo tempo analisar também como que talvez eu esteja abraçando outros papéis que não necessariamente são meus. Reconhecer os limites envolvidos em cada uma das situações também é super importante, porque existem casos em que as informações precisam ser compartilhadas, em que eu preciso, por exemplo, e posso e devo pedir ajuda de pessoas mais experientes que já passaram pela situação que eu estou precisando decidir, definir na minha vida, né? E mesmo compartilhar para ouvir outras pessoas daquilo que eu já analisei, já entendi da situação, para que eles possam me dizer: faz sentido, talvez eu faria tal coisa de diferente, e poder contribuir também na construção desse processo. Então vamos olhar para um exemplo para deixar isso mais claro, né? Você acabou de assumir um novo cargo, então o cargo é novo para você, em uma nova empresa com a qual você não está habituado ainda, precisa conhecer a cultura, os procedimentos. E assim que você chegou, você recebeu aí o pedido para que você construa o orçamento do seu setor, desse setor que você está assumindo nesse momento. Como é que você vai lidar com isso? Então, a construção do orçamento é um processo que envolve uma complexidade, né? E você não sabe ainda como que isso é feito nessa empresa, quais que são as pessoas de apoio. E aí você pode decidir ou
fazer isso sozinho, né? Então, e aí sentir a carga que vem junto com isso, já que você não tem ainda a bagagem deste ambiente para assumir esse papel de forma muito independente, ou utilizar-se de outros caminhos, de outros recursos para poder fazer a mesma coisa, né? Mas, por exemplo, sabendo as pessoas da sua equipe que já participaram da construção de um orçamento em outro momento, convidá-las para contribuir, construir. Você vai estar dando possibilidade de contribuição e aprendizado e ao mesmo tempo aprendendo junto. Você pode consultar pares que já estavam na empresa antes de você chegar e que te tragam histórico, bagagem, a forma como essa empresa gosta de lidar com as informações envolvidas nesse fluxo, nesse processo. E também, à medida em que esse trabalho vai tomando um corpo, né, e mesmo durante o processo, você se utilizar aí da abertura que, por exemplo, o seu novo líder te deu para consultá-lo, compartilhar com ele a forma como você vem pensando e construindo este processo para o seu setor, né, para que ele possa dar o ponto de vista, contribuir e ajudar nessa construção colaborativa. Então veja que nesse exemplo, qual é a sua responsabilidade? Você é o responsável pelo orçamento dessa área e você não está deixando de participar e de assumir o seu papel nesse processo de construção. Mas ao mesmo tempo, quais são outras pessoas que podem compartilhar desta responsabilidade? Por exemplo, o seu gestor, que vai validar com você essa construção. No aprendizado, embora não seja uma responsabilidade direta das pessoas envolvidas, você aproveitou para aprender e ao mesmo tempo para valorizar o conhecimento que essas pessoas têm. Então, você conseguiu lidar com a responsabilidade que te cabe, então existiu a autorresponsabilização, mas ao mesmo tempo, sem assumir essa pressão e essa carga de ter que fazer coisas que você ainda não estava acostumado nesse formato sozinho e sem contar com suporte, caso você optasse por fazer completamente independente, né? Veja que o nível de pressão para lidar com isso é bem diferente quando a gente compara uma forma e a outra de poder lidar com a situação. Bom, então hoje a gente falou um pouco sobre como que autorresponsabilizar-se pode nos gerar sensações de ansiedade, pressão e desconforto em alguns momentos, de que maneira que a gente pode analisar e entender se a gente está assumindo responsabilidades demais ou não durante esse processo, e finalizamos aí com um exemplo para deixar claro como que você pode colocar isso em prática no seu dia a dia, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Gostaria de convidá-los a trazerem sugestões para temas para serem abordados futuramente. E se acharem que esse vídeo pode contribuir com outras pessoas, compartilhem, indiquem para que elas assistam também. Muito obrigada pela companhia e um abraço. Até mais!